Olá, eu sou Marli Silva do canal Poexistindo Espiritualizando e no último vídeo nós falamos de Fernando Pessoa e nesse vídeo também vamos continuar falando. Hoje eu trago algumas coisas muito importantes que eu descobri através de pesquisar em outras biografias dele, porque na última biografia que eu falei sobre ele, dava conta que ele morreu aos 52 anos. E nessa biografia, que eu achei mais, como é que eu posso dizer, mais precisa, porque tem a cronologia dele, fala que ele desencarnou aos 47 anos. Então a gente vai ler primeiro o primeiro poema, isso é inédito, dito que foi escrito por Fernando Pessoa, tem até a data de quando ele foi escrito e a idade com que ele escreveu. E quando você abre o livro, tem esse como o primeiro poema do livro e o primeiro poema da série de poemas que segue de Fernando Pessoa. Então é um poema assim singelo, porém ele fez na adolescência dele. E esse livro dá conta de que foi o primeiro escrito de Fernando Pessoa. Até se discorre muito a respeito desse poema. E eu só consegui encontrar nessa biografia, de que eu pesquisei bastante, que eu estudo Fernando Pessoa há muito tempo, por ser um dos meus poetas preferidos. Ele, Carlos Drummond de Andrade, eu tenho muita paixão por esses poetas. E leva muito a coisa pelo lado mais humano e espiritual. O outro se dizia ateu, mas a poesia dele também é totalmente humana e tem uma espiritualidade muito grande. Então, assim, os poetas, eles realmente têm inspiração divina, foram colocados aqui com essa missão de trazer um alimento espiritual para nós, porque nem todo mundo tem religião, nem todo mundo gosta de procurar alimento espiritual numa igreja, numa sinagoga. E mesmo que as pessoas procurem, a poesia ela é diferente. É diferente de você assistir uma missa, de você assistir um culto, de você assistir uma palestra espírita. São complementos. A poesia ela vem para trazer algo, tirar você do chão, da mesmice. Então vamos lá, vamos continuar com Fernando Pessoa, porque eu achei super importante esse poema e achei assim ele singelo, porém belo. Então, assim, no dia 5 de maio de 1902, aos 14 anos, como se fosse a metamorfose perfeita do moço da caverna, mas um moço moderno e bastante lido, Fernando Pessoa anotou: quando ela passa. Então, dá-se a entender que realmente foi o primeiro poema escrito por ele. Quando eu me sento à janela, pelos vidros que a neve embaça, vejo a doce imagem dela, quando passa, passa, passa. Lançou-me a mágoa seu véu, menos um ser neste mundo, e mais um anjo no céu. Quando eu me sento à janela, pelos vidros que a neve embaça, julgo ver a imagem dela, que já não passa, não passa. Então, assim, são poesias que a gente sente que ele não escrevia apenas essas poesias porque era um poeta, porque sentia inspiração. A gente vê que parece, ao que dá a entender, é que ele vivia esses poemas. Era como se ele vivesse, porque é de uma profundidade extraordinária. E eu vou ler um outro poema dele, porque a gente fica com sede de Fernando Pessoa. Ler um poema, aí aquele poema eu achei que ficou faltando mais alguma coisa. Eu escolhi um, como nós estamos chegando perto da época, eu escolhi um pouquinho longo, mas é muito interessante, que chama-se Natal. Eu achei ele divino. Como nós estamos chegando próximo ao Natal, já estamos em dezembro, eu achei que cabia. Não precisa ser no dia de Natal que você vai ler um poema de Fernando Pessoa. Se você ler no início do ano, se você ler no meio do ano, você vai estar sentindo esse espírito, essa aproximação com Deus, porque ele nos levava, né? A poesia dele nos levava a pensar nesse outro algo, nessa outra atmosfera.
bem diferente dessa que nós estamos vivendo hoje em dia, essa atmosfera densa. Então, quando você lê esse poema, você sente completamente a suavidade, a leveza de alma e a consciência espiritual, emocional e a responsabilidade também emocional com que ele tratava os seus escritos. Isso é muito importante para um poeta. Eu acho ele perfeito. Isso é o Fernando Pessoa mesmo, não é nenhum dos seus heterônimos. Sobre os heterônimos, a gente vai ler na cronologia dele, como foi que nasceram os heterônimos, a gente vai ver isso aí. Então, Natal. Nasce um Deus, outros morrem. A verdade nem veio nem se foi. O erro mudou. Temos agora uma outra eternidade. E era sempre melhor o que passou. Cega a ciência, a inútil gleba lavra. Louvo a fé viva, vive o sonho do seu culto. Um novo Deus é só uma palavra. Não procures nem creias. Tudo é oculto. O sino da minha aldeia, dolente da tarde calma, cada tua badalada soa dentro de minha alma. E é tão lento o teu soar, tão como triste da vida, que já a primeira pancada tem o som de despedida. Por mais que me tanjas perto, quando passo sempre errante, és para mim como um sonho, soas-me na alma distante. A cada pancada tua, vibrante no céu aberto, sinto mais longe o passado, sinto a saudade mais perto. Trilha na noite uma flauta, e é de algum pastor? Que importa? Perdida, série de novas vagas e sem sentido também, como a vida. Sem nexo ou princípio ou fim ondeia, a área alada, pobre área fora de música e de voz tão cheia, de não ser nada. Não há nexo ou fio, porque se lembre aquela área ao parar, e já a ouvi-la sofra a saudade dela, e o quando cessar. Sonho, não sei quem sou neste momento. Durmo sentindo-me na hora calma. Meu pensamento esquece o pensamento. Minha alma não tem alma. Só existo, é um erro. Eu o saber. Se acordo, parece que erro. Sinto que não sei. Nada quero, nem tenho, nem recordo. Não tenho ser nem lei. Lapso da consciência entre ilusões. Fantasmas me limitam e me contêm. Dorme insciente de alheios corações, coração de ninguém. Natal. Na província neva. Nos lares aconchegados, um sentimento conserva os sentimentos passados. Coração oposto ao mundo, como a família é verdade. Meu pensamento é profundo. Estou só e sonho saudade. E como é branca, de graça. A paisagem não sei. Vista de trás da vidraça do lar que nunca terei. Ele sempre parece que previu os acontecimentos da vida dele, né? Aqui na orla da praia, mudo e contente do mar, nem sem nada já que me atraia, sem nada que desejar. Farei um sonho, terei meu dia, fecharei a vida, e nunca terei agonia, pois dormirei de seguida. A vida é como uma sombra que passa por sobre um rio, ou como um passo na alfombra de um quarto que jaz vazio. O amor é um sono que chega para o pouco ser que se é. A glória concede e nega, não tem verdades na fé. Por isso, na orla morena, na praia calada e só, tenho a alma feita pequena, livre de mágoa e de dó. Sonho sem quase já ser, perco sem nunca ter tido,
e comecei a morrer muito antes de ter vivido. Dei-me onde aqui jazo, só uma brisa que passe. Não quero nada do acaso, senão a brisa na face. Dei-me um lago amor, dei-me um vago amor, de quanto nunca terei. Não quero gozo nem dor, não quero nem vida nem lei. Só no silêncio, cercado pelo som brusco do mar, quero dormir sossegado, sem nada que desejar. Quero dormir na distância de um ser que nunca fui seu, tocado do ar, sem fragrância da brisa de qualquer céu. Chove, é Natal, chove, é dia de Natal. Lá fora o norte é melhor. Há a neve que faz mal e o frio que ainda é pior. E toda a gente é contente, porque é dia de o ficar. Chove no Natal presente, antes isso que nevar. Pois apesar de ser esse o Natal da convenção, quando o corpo me arreface, tenho frio e Natal não. Deixo sentir a quem quebra, deixo sentir a quem quadra e o Natal a quem o fez. Pois se escrevo ainda outra quadra, fico gelado dos pés. É muito, parece triste, mas na verdade não é. É uma profunda indagação do ser, né? Do ser do próprio pessoa. E eu tinha falado também sobre autopsicografia, que é um poema em que ele veio a falar sobre mediunidade, sobre as coisas que ele sentia. Ele relatou algumas dessas sensações e até então nenhum autor, nenhum poeta falava sobre psicografia, sobre coisas de mediunidade, só pessoa que começou a falar sobre isso. Aí ele escreveu o poema que ficou muito famoso, muito lido, e eu vou lê-lo agora. Chama-se Autopsicografia. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama o coração. E tem suas razões, né? Ele teve suas razões para escrever o que ele escreveu, para falar o que ele falou. Fernando Pessoa era uma pessoa completa quanto ser humano e quanto poeta. Os seus heterônimos pode ter um ou outro poema que você pode não entender ou pode talvez não gostar, mas a poesia mesmo dele, o poeta Fernando Pessoa, para mim ele era perfeito. Ele fala coisas que você fica assim perplexo. Meu Deus, eu já senti isso. Oh, meu Deus, como é intenso essa sensação que ele sente, que chega a passar para a gente isso. Não fica só numa demonstração. Então, vamos ler a cronologia, que eu acho muito importante ler a cronologia dele, que está aqui. Em 1888, que coincidiu com a libertação dos escravos no Brasil, né? Dia 13 de junho, o ano que eu estou falando, 1888, foi no dia 13 de maio de 1888 houve a libertação dos escravos. E no mesmo ano, em 1888, só que foi no dia 13 de junho, nascimento do poeta em Lisboa. E em 1889, ano de nascimento dos heterônimos Alberto Caeiro e Álvaro de Campos. Fernando Pessoa e a mãe mudam-se para Durban, na África do Sul, no convento de West Street. Ele se inicia em inglês. Matricula-se na High School Form segundo B. Em junho passa para a Form 2A. E em dezembro ganha o From Prize.
Isso foi em 1889. Você veja que carreira precoce ele teve. Era uma pessoa totalmente inteligente, totalmente intelectualizada. Em 1900, passa para a Forme 3 e é premiado também em francês, Forme 4. Em 1901, exames na Cape School Rig Examination, na Examination. Em 1902, na Ilha Terceira, em visita a Portugal, escreve a poesia Quando Ela Passa. Até então, você vê nessa cronologia que não se fala que ele escreveu alguma coisa. Fala-se que ele ganhou prêmios, fala que ele aprendeu inglês, mas, na verdade, é exatamente isso, né? Ele, na Ilha Terceira, em visita a Portugal, escreve a poesia Quando Ela Passa, que eu li no início, que ela é considerada o primeiro poema de Fernando Pessoa. Matricula-se na Comercial School. Em 1904, Forme 6 recebe o prêmio Rainha Vitória por sua prosa do exame de admissão à Universidade de Cape Town. Lê Milton, Byron, Shelley, Keats, Tennyson, Poe, Pope e Carlyle. Escreve poesia e prosa em inglês. Em 1905, a bordo do Herzog, parte para Lisboa a fim de matricular-se no curso superior de letras. Está com 17 anos. É muito precoce uma pessoa fazer tudo isso em tão pouco tempo. Lê Baudelaire e Cesário Verde. Em 1907, abandona o curso de letras, monta uma tipografia que mal chega a funcionar. Em 1908, correspondente estrangeiro no comércio. Em 1910, ano de fundação da revista A Águia. Em 1911, traduz para o português os autores universais compilados pelo inglês Kailosh. Em 1912, publica em A Águia o artigo A Nova Poesia Portuguesa, socialmente considerada. Ano da publicação de A Metamorfose de Kafka, A Morte em Paris. Não, A Morte em Veneza, desculpem. De Thomas Mann. Morgue de Ben e Eu, de Augusto dos Anjos. Na verdade, era Eu e Outras Poesias. Eu conheci por esse título quando estudei Augusto dos Anjos. Mas aqui tem escrito Eu, de Augusto dos Anjos. Ricardo Reis nasce na mente do poeta. Em 1913, planeja a publicação de um livro de versos intitulado Gládio. Publica o artigo As Caricaturas de Almeida Negreiros e trava conhecimento com o artista. Recebe de Mário de Sá Carneiro os originais de dispersão. Escreve em inglês o poema Epitalamínio. Ele escreve em inglês. Ele tinha uma inteligência tão grande, aprendeu tão bem o idioma que já traduzia e escrevia em inglês. E eu tinha falado do poeta que havia tirado sua própria vida e mandado uma carta para ele, e uma semana antes dele receber essa carta, ele sentiu uma angústia desesperadora. E uma semana depois ele recebeu a carta avisando que a pessoa avisando para ele que iria cometer esse desatino. E eu não tinha certeza do nome, eu tinha 2 nomes na minha cabeça, mas eu não tinha certeza de quem que era, por isso que eu resolvi não falar. Mas aqui eu reconheci que foi Mário de Sá Carneiro, que era um grande amigo dele. Não era bem um grande amigo dele, mas era uma pessoa que estava presente nos projetos literários dele. E ele tinha um apreço muito grande e uma admiração por essa pessoa, que também o admirava profundamente. Mas mesmo assim era uma pessoa inconformada com esse mundo, ele também não queria continuar. Existem pessoas que não querem continuar,
mas lamentavelmente faz parte da nossa evolução. Eu sei que não é fácil, é muito difícil a gente conseguir passar por cima de certas dores, mas nós temos um poder maior e temos que pedir a Ele que nos sustente. Temos um anjo da guarda e temos que pedir que nos sustente, que nos ajude para que nós possamos cumprir aquilo que nós viemos aqui fazer. Não sabemos o quê, mas a vida vai nos dando algumas pistas. Então nós vamos seguindo, sempre em frente, não retrocedendo, não há como. Em 1914, publica vários poemas e traduz para o inglês 300 provérbios portugueses. Surge Alberto Caeiro, escreve Ode Triunfal e Opinário. Escreve a primeira poesia de Ricardo Reis. Está com 26 anos e em carta a Sá Carneiro anuncia ter atingido a plena maturidade literária. E realmente eu acredito que ele atingiu mesmo. Os criadores da revista Orfeu reúnem-se na cervejaria Jensen. Antínios escreve para o jornal a seção Crônica da Vida que Passa. Isso foi em 1915. Ode a Walt Whitman. Dissidências no grupo do Orfeu. Sá Carneiro regressa precipitadamente a Paris. Intensa atividade heteronímica. Traduz o compêndio de Teosofia de C.W. Leadbetter. Falecimento de Alberto Caeiro. Em 1916, isso foi em 1915 que aconteceu, agora em 1916, pensa estabelecer-se como astrólogo, fenômenos de mediunidade. Sá Carneiro anuncia-lhe que vai suicidar-se. Tal suicídio, de fato, vem a ocorrer em 26 de abril no Hotel de Nice, em Paris. Em 1917, aparece o único número da revista Portugal Futurista, com poesias suas e o Ultimatum, de Álvaro de Campos. 1918, publica Antinous e 35 sonnets. O Times de Londres e o Glasgow Herald resenham os seus poemas ingleses. Isso em 1918. Em 1919, mesmo com a condição de morto, Caeiro continua a produzir. Ricardo Reis parte para o Brasil. Fernando Pessoa publica Meantime, na Inglaterra. Adoece. Escreve Inscriptions por sua própria editora, a Olisipo. Publica a English Poema 1, 2 e 3. Isso foi em 1919. Em 1922, contemporânea, publica-lhe O Banqueiro Anarquista. E São Paulo promove a Semana de Arte Moderna. Como se vê, um tanto defasada da modernidade portuguesa. A Olisipo publica a segunda edição das Canções de Antônio Boto. Em 1923, Trois Chansons Mortes aparece na contemporânea. Lisbon Revisited. Polêmicas através de jornais e revistas, a propósito de futurismo e moral. Em 1924, Antena, na França, inicia-se o movimento surrealista. Em 1926, Fernando Pessoa patenteia um anuário indicador sintético por nomes e quadras quaisquer classificações consultável em qualquer lugar.
Em 1927, o poeta é reconhecido como mestre por José Régio. Em 1929, João Gaspar Simões publica o primeiro estudo crítico sobre a personalidade de Fernando Pessoa. Em 1930, corresponde-se com Aleister Crowley. Em 1932, não é nomeado para o cargo de consultor bibliográfico do Museu Biblioteca de Cascais. Em 1933, crise de neurastenia, preparação dos originais de indícios de Oiro de Sá Carneiro. Em 1934, Mensagem, livro de Pessoa, recebe o prêmio de segunda categoria do Secretariado de Propaganda Nacional. Em 1935, planeja publicar seu primeiro grande livro, que seria Chuva Oblíqua, o qual não deu tempo ele publicar esse livro. É um livro que também é difícil de você encontrar, mas é um livro muito precioso. Não posso dizer que seja melhor do que Mensagem, porque Mensagem tem poemas maravilhosos, tem muitas poesias marcantes, mas Chuva Oblíqua também é um livro, aqui nessa cronologia não fala sobre ele, mas esse grande livro que ele pensava em publicar seria Chuva Oblíqua, e o qual não deu tempo, e uma semana depois que ele falece, é publicado o livro. Quer dizer, como eu repito novamente o que disse Nelson Cavaquinho, quero flores em vida. Não adianta encher uma pessoa quando morre de flores. Dê as suas flores quando ela estiver em vida, porque ela vai poder desfrutar do perfume delas. Depois de morto, só se for na vida espiritual. Mas isso não interessa muito, porque nós estamos aqui e não sabemos como é lá. Se é lá ou se é cá, nós não sabemos, né? Eu sempre falo que nós não sabemos se é em cima, se é embaixo, se é dos lados. Nós só sabemos que existe um lugar que estamos predestinados a ir após deixarmos esse corpinho aqui, que a gente tanto luta por ele para mantê-lo em forma, isso é importante pela nossa saúde, mas desde que isso passe a ser uma obsessão, isso já se torna uma doença e uma coisa inútil. E também é um agravante. Você esquecer o seu lado espiritual e só cuidar do lado físico. Plásticas, a gente vê as pessoas fazendo plástica de brincadeira, adolescentes fazendo isso. E ninguém chega para falar para essas pessoas que esse corpo vai ficar aqui. Vai virar a planta, vai virar alguma coisa. Nós não embarcaremos com ele como nenhuma das nossas riquezas, só as riquezas que nós trazemos dentro de nós, quando nós nos transformamos. Então, planeja publicar, em 1935, planeja publicar seu primeiro grande livro, está com 47 anos, interna-se com cólica hepática, falece em 30 de novembro. Eu estou lendo, após ter passado, eu comecei a falar de Pessoa em novembro, justamente porque era cabível falar sobre ele por causa do seu falecimento físico. Porque Fernando Pessoa continua conosco todo o tempo, através dos seus poemas. Basta abrir um livro de Fernando Pessoa, ele já está ali, porque ele colocou toda a sua alma, todo o seu ser, toda a sua inteligência naquilo que ele escrevia. Então, como eu falei, essa biografia já fala que ele faleceu aos 47 anos. E como eu estava falando para um amigo meu sobre isso, lá em Portugal tem um bar, que era o bar que ele costumava ir, com certeza deve ser em Lisboa, que ele, antes dele falecer, ele teve nesse bar, ele foi tomar um café. E tinha uma mesa que ele sempre sentava nessa mesa, e tinha uma cadeira que ele sempre sentava sozinho, nessa mesa, nessa cadeira, e tomava café naquela xícara. E esse bar lá em Lisboa, qualquer pessoa que viajar a Portugal e quiser realmente conhecer esse bar, conhecer esse universo, é só procurar pelo bar
que Fernando Pessoa costumava frequentar. Lá você vai encontrar uma escultura dele sentado na mesma cadeira, a xícara que ele tomou o último café, e o pires está lá, a colher que ele mexeu, o café, está tudo lá. O dono do bar nunca tirou, é o mesmo dono ainda. Na verdade, é a mesma família, por isso que eu falo que é o mesmo dono. E pode ser que seja o mesmo dono mesmo, porque o dono pode ser bem novo. Quando tem esse bairro, pode estar bem velho agora. As pessoas em Portugal, elas vivem muito tempo, graças a Deus. É um país que tem muito mais gente de idade grande, 90, quase 100 anos, ou até mais de 100 anos. Em Portugal tem muito disso. É um país da Europa que está ficando, como eles dizem, antigo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu gravei sobre Fernando Pessoa, dessa singela homenagem. Eu pretendo trazer mais novidades, qualquer uma novidade que surgir sobre Pessoa, porque sempre aparece. Em Portugal, dia 13 de junho é um dia de muita festa em Portugal, pelo nascimento dele. E se comemora muita coisa e sai muita coisa a respeito de Fernando Pessoa. Então, ao aparecer alguma novidade desse ilustre poeta, desse ser que contribuiu para a melhoria da humanidade e vem contribuindo, embora desencarnado, eu venho trazendo aqui no canal para vocês. Então, se inscreva no canal, dê aquele like. Gente, não custa nada se inscrever no canal, é de graça. Você simplesmente aperta naquele botão vermelho, você está se inscrevendo, você está aprendendo alguma coisa, você está ajudando a outra pessoa que está passando o conteúdo também a aprender com você e aprender, porque vai se esforçar para buscar esse conteúdo. Dá muito trabalho fazer um canal, dá muito trabalho a gente gravar um vídeo, mas a gente faz com amor. Eu, pelo menos, faço com amor. Eu falo de poesia com amor, porque também eu lido com poesia, é uma coisa que eu gosto. Vai chegar um momento que eu vou ler alguma coisa que eu tenha escrito, eu tenho um livro pronto, prestes a ser publicado, eu posso estar trazendo aqui, lendo alguma coisa para vocês também. E se vocês quiserem que eu fale de algum outro poeta que vocês tenham uma certa curiosidade, ou volte a reler, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, que eu achei que eu fiz 2 vídeos sobre ele, mas ficou faltando. Cecília Meirelles, e ainda tenho muita vontade de trazer Cora Coralina. É que quando eu vou falar sobre um autor, sobre uma pessoa, eu vou procurar a veracidade dos fatos. Eu faço uma pesquisa, faço 2, faço 3, para ver qual a que realmente faz sentido, qual a que é mais sucinta, qual que é mais realista, qual que é mais verdadeira, para valorizar o trabalho desse artista, porque não desse poeta ou dessa poetisa, porque não é fácil. Como trazer, por exemplo, Flor Bela Espanca, né? Que é maravilhosa a obra de Flor Bela Espanca. Eu gostaria muito de estar trazendo, mas são artistas, poetas portugueses. Você tem que pesquisar muito para ver a veracidade dos fatos. Eu li 3 biografias dela e cada uma falava coisa diferente, não batia coisa com coisa. Até que eu encontrei um artista que ele faz um trabalho muito interessante. Ele ele musicou toda a obra de Flor Bela Espanca. Ele, não sei como ele conseguiu os direitos autorais, mas ele publicou e gravou em CDs, mas ele só usou os poemas. Ele não tem informação sobre Flor Bela Espanca. Isso aí eu vou ter que pesquisar, vou ter que trazer aqui. Então, o que Fernando Pessoa trouxe para nós? Trouxe Deus. Precisou ele estar falando 24 horas por dia o nome de Deus, para cima e para baixo? Não precisou. Precisou que ele sentisse Deus, que ele sentisse o ser humano como filho de Deus, como ele também era, e escrevesse para alertar essas pessoas, para mostrar a esse mundo, para dizer: melhorem-se, cuidem-se, já que ele não se cuidou fisicamente
Ele vivia muito preocupado com a poesia. Eu falei que eu tive na exposição no Museu da Língua Portuguesa, e lá eu pude ver a caneta que ele escrevia, lá eu pude ver os livros de cabeceira, os últimos poemas que ele deixou. Não eram nem poemas, eram algumas anotações. Eu fiquei emocionadíssima. Estava tudo numa redoma de vidro, porque estava lá a cama dele, né? Uma cama que eles trouxeram, colocaram a cabeceira, colocaram os livros, os cadernos, os papéis em que ele estava tentando rabiscar. Eu acho que ele queria planejar uma outra revista. Mas o que eu posso dizer para Fernando Pessoa? Que ele continue com Deus, porque com certeza ele está lá. E namastê para ele e namastê para você que assistiu o meu vídeo ou que vai assistir em algum momento. Eu espero que você se sinta satisfeito com esse conteúdo, porque eu trouxe uma coisa muito importante, o primeiro poema escrito por Fernando Pessoa. Pouquíssimas pessoas conhecem esse poema. E agora você vai conhecer, vai poder desfrutar. Quem é amante da arte maior, quem é amante da poesia, vai poder desfrutar sobre esse poema de Fernando Pessoa. Então, muito obrigada a todos. Como eu disse, namastê para todos e valeu!